1 Reis, capítulo 21. Naquela época, um homem chamado Nabote, de Jezreel, possuía um vinhedo que ficava ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe disse a Nabote: "Como sua videira fica tão próxima do meu palácio, quero comprá-la para fazer uma horta. Em troca, darei a você uma videira melhor, ou, se preferir, pagarei o valor em dinheiro." Nabote, porém, respondeu: "O Senhor me livre de lhe entregar a herança que recebi dos meus antepassados." Então Acabe foi para casa indignado e aborrecido por causa da resposta de Nabote. O rei foi deitar-se, virou o rosto e não quis comer. "Qual é o problema?" perguntou sua esposa Jezabel. "Por que você está tão aborrecido e nem quer comer?" Acabe respondeu: "Pedi a Nabote de Jezreel que me vendesse sua videira ou que a trocasse por outra, mas ele não quis." "Afinal, você é o rei de Israel ou não é?" disse Jezabel. "Levante-se e coma alguma coisa. E não se preocupe com isso. Conseguirei para você a videira de Nabote." Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo do rei e as enviou para as autoridades e outros líderes da cidade onde Nabote morava. Nas cartas, ela ordenava: "Reúnam os habitantes da cidade para jejuar e coloquem Nabote no lugar onde todos possam vê-lo. Mandem sentar-se em frente dele 2 homens de mau caráter que o acusem de amaldiçoar a Deus e o rei. Depois, levem-no para fora e matem-no por apedrejamento." As autoridades e os outros líderes da cidade seguiram as instruções dadas por Jezabel em suas cartas. Convocaram os habitantes da cidade para um jejum e colocaram Nabote num lugar onde todos podiam vê-lo. Então, 2 homens de mau caráter vieram, sentaram-se de frente para ele e o acusaram diante de todo o povo, dizendo: "Ele amaldiçoou a Deus e o rei." Em seguida, foi arrastado para fora da cidade, morto por apedrejamento. Os líderes da cidade mandaram avisar Jezabel: "Nabote foi apedrejado e está morto." Quando Jezabel ouviu a notícia, disse a Acabe: "Lembra-se da videira que Nabote se recusou a vender? Agora você pode ficar com ela. Nabote está morto." Acabe desceu de imediato à videira de Nabote para tomar posse dela. Contudo, o Senhor disse a Elias de Tisbe: "Vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que governa em Samaria. Ele estará na videira de Nabote para tomar posse dela. Transmita-lhe esta mensagem: Assim diz o Senhor: Não foi suficiente para você matar Nabote? Era preciso que também roubasse a propriedade dele? Por causa do que você fez, os cães lamberão seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue de Nabote." "Quer dizer que você me encontrou, meu inimigo?" disse Acabe a Elias. "Sim", respondeu Elias. "Vim porque você se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Agora o Senhor diz: Trarei desgraça sobre você e o exterminarei. E destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Acabarei com sua família, como fiz com a família de Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baassã, filho de Aías. Pois você provocou minha ira e levou Israel a pecar. E quanto a Jezabel, o Senhor diz: Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo de Jezreel. Os membros da família de Acabe que morrerem da cidade serão comidos pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelos abutres. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que é mal aos olhos do Senhor como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. Sua prática mais repugnante foi adorar ídolos, como haviam feito os amorreus, povo que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Quando Acabe ouviu essa mensagem, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir em cima dos panos de saco e a andar cabisbaixo. Então Elias de Tisbe recebeu outra mensagem do Senhor: Vê como Acabe se humilhou diante de mim? Por isso não trarei calamidade durante sua vida. Farei cair a calamidade sobre os filhos dele. Destruirei sua dinastia. 1 Reis, capítulo 22. Durante 3 anos não houve guerra entre Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: Não sabem que a cidade de Ramote de Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria.
Então se voltou para Josafá e perguntou: Você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote de Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados e meus cavalos são seus cavalos. E acrescentou: Antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Todos eles responderam: Sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: Traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaaná, fez chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram dizendo: Sim, suba a Ramote de Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Micaías respondeu: Sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas o rei disse: Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando for falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor, e o Senhor disse: Seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins. Micaías prosseguiu: Ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que, por fim, o Espírito se aproximou do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o Espírito respondeu: Sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então, Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: Você descobrirá em breve quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e ao meu filho Joás, com a seguinte ordem: Ponha este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água para que volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: Se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: Todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos 32 comandantes dos carros de guerra: Ataquem somente o rei de Israel, não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então,
um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. "Dê a volta e tire-me daqui", exclamou Acabe para o condutor de seu carro. "Estou gravemente ferido." A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé apoiado em seu carro de frente para os sírios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro e, ao entardecer, ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados: "Estamos perdidos! Voltem para suas casas!" Assim, o rei morreu e seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria, e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe, e tudo o que ele fez, incluindo o palácio de Marfim e as cidades que construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu aos seus antepassados, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe chamava Azuba e era filha de Sili. Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo de seu pai, Asa, e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras, e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Josafá manteve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, a extensão de seu poder e suas guerras estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais dos santuários idólatras que restaram do tempo de seu pai Asa. Naquela época não havia rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá: "Deixe que meus homens naveguem com os seus." Mas Josafá não aceitou a resposta. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeroão foi seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Contudo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e sua mãe, e o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. 2 Reis, capítulo 1. Depois da morte do rei Acabe, a terra de Moabe se rebelou contra Israel. Certo dia, Acasias caiu pela grade de um cômodo no terraço de seu palácio em Samaria e ficou gravemente ferido. Ele enviou mensageiros ao templo de Baal-Zebub, deus de Ecrom, para saber se iria se recuperar. O anjo do Senhor, porém, disse a Elias de Tisbe: "Vá ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e diga-lhes: acaso não há Deus em Israel? Por que vão consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá." Então Elias partiu. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: "Por que voltaram tão depressa?" Eles responderam: "Um homem veio ao nosso encontro e nos instruiu ao voltarmos ao rei e lhe darmos esta mensagem. Assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que enviou seus homens para consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom? Por isso, nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá." "Como era o homem que lhes anunciou esta mensagem?" perguntou o rei. Eles responderam: "Vestia roupas feitas de pelos e usava um cinto de couro." "Era Elias de Tisbe", exclamou o rei. Em seguida, enviou um capitão de seu exército com 50 soldados para prender Elias. Eles o encontraram sentado no alto de um monte. O capitão lhe disse: "Homem de Deus, o rei ordena que você desça conosco." Elias respondeu ao capitão: "Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados." Então, desceu fogo do céu e matou todos eles. O rei enviou outro capitão com 50 soldados. O capitão disse a Elias: "Homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente." Elias, porém, respondeu: "Se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e destrua você e seus 50 soldados."
Novamente desceu fogo do céu e matou todos eles. Pela terceira vez, o rei enviou um capitão com 50 soldados. Esse capitão, porém, subiu o monte todo, ajoelhou-se diante de Elias e implorou: Ó homem de Deus, por favor, poupe minha vida e a vida destes seus 50 servos. Sabemos que desceu fogo do céu e destruiu os outros 2 capitães e seus grupos de soldados. Mas agora peço que poupe minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desça com ele e não tenha medo. Assim, Elias se levantou, desceu e foi falar com o rei. Elias disse ao rei: Assim diz o Senhor: Por que enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Acaso não há Deus em Israel? Por isso você nunca mais se levantará da cama onde está, certamente morrerá. Então, Acasias morreu, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Elias. Acasias não tinha nenhum filho para reinar em seu lugar, de modo que seu irmão Jorão foi seu sucessor. Isso aconteceu no 2º ano do reinado de Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Curta, comente e compartilhe.